O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira na Nova TVI. E segunda-feira é dia de podcast Poderosamente. Então você que está aí, da onde você estiver nos assistindo, no YouTube, o nosso site, pelos canais digitais, Facebook, seja muito bem-vindo. E eu já te falo o seguinte, se você não está na menopausa, mas conhece alguma mulher que está e encaminha esse podcast para ela, porque o assunto de hoje é muito relevante, porque é um tema que ainda tem um certo tabu, e a gente vai falar muito sobre menopausa e suplementação, e o quanto isso faz diferença na vida da mulher. E vocês já devem ter me ouvido muito falar sobre a Marilene aqui, e dos suplementos, da qualidade desses suplementos, né? Vários podcasts aí, eu indiquei a Marilene para vocês, e hoje ela tá aqui, gente, olha, não foi fácil trazer essa mulher aqui, mas olha, eu tô muito feliz, porque olha, ela tem um conteúdo, assim, hoje vocês vão me ver bem quietinha, porque eu quero ouvir tudo que ela tem para falar com a gente. Então assim, Marilene, você já é famosa aqui no podcast Poderosamente, porque eu já falo sempre de você, né, aqui, e é um prazer ter você aqui, obrigada por você ter aceitado, eu sei que é um desafio, né, sim, sim. Mas você vai ver que você vai ajudar aí muitas mulheres que estão passando por esse período da pré-menopausa, menopausa, e eu sempre falo assim, alguém fala de alguma coisa, eu falo, procura a Marilene que ela vai te ajudar, sim, porque realmente confio no teu trabalho. Então assim, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana, eu espero realmente trazer o melhor, né, melhor conteúdo sobre suplementação, sobre menopausa para todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Não, eu não tenho dúvida que você vai trazer. Eu quero só assim começar, eu queria que você se apresentasse pra gente, né, as pessoas que ainda não te conhecem, né, mas assim, queria que você falasse um pouquinho quem é a Marilene, o que te levou a estar trabalhando com isso, com essa parte de suplementação. Hoje você está fazendo nutrição, né? Estou graduando nutrição para trazer cada vez mais qualidade, né, no nosso trabalho, que vai ser um trabalho em equipe, né? Então, eu sou a Mari, da Impera Verde, Marilene, né? Eu sou a CO da Impera Verde, trabalho com nutrição, uma dieta básica, porque a nutrição vai vir melhor depois. E a gente está trabalhando também com consultoria, ou seja, é uma anamnese, né, dos sintomas, a gente procura ver o histórico de todo o paciente ou o cliente, né? E para a gente trazer a melhor suplementação para a época da menopausa, né? Que isso aflige muita gente, mesmo depois, que tem gente que passa, não sente nada, mas tem pessoas que têm, assim, sintomas que não dá qualidade de vida. E assim, o que eu gostei do teu trabalho desde o momento assim que que a gente se conheceu, primeiro assim, você é uma pessoa que passa algo muito bom, né? Você é uma pessoa de luz, assim, você ilumina a vida das pessoas. Então isso foi algo que eu senti já desde a primeira vez, uma pessoa extremamente carinhosa, gentil com as pessoas. Então assim, dá para perceber que tudo que você faz, você ama aquilo ali, né? Você se entrega naquilo ali. E isso me chamou a atenção, e depois eu fui conversar com você sobre a suplementação, né? E a aula que você me deu. Sim. Há uma verdadeira aula, porque assim, eu sou uma pessoa que sou muito curiosa, tem gente que não liga, né? Tá acontecendo alguma coisa, é para tomar isso, me dá, e não quer saber o que é aquilo ali, vai melhorar, tá tudo resolvido. Mas eu sempre fui aquela pessoa que eu queria saber para que era, o que fazia. Mas eu também não te falei nada, mas eu falei com você as coisas, te mandei meus exames, aí você analisou, você me deu uma aula e eu aprendi tanto naquilo ali que você falou, né, de tudo que você me mostrou, não só da situação que eu estava, mas de onde podia estar vindo, o que ia acontecer, o que ia melhorar. E eu fiquei encantada com o teu atendimento. E isso para mim é muito importante, porque a gente está na época do rápido, né? Da rapidez. Toma isso aqui, que isso aqui resolve. Você não quer nem saber o que você está colocando para dentro. E tem aquela coisa de falar assim, é natural, pode tomar, não tem problema. E isso é um outro perigo,
né? Que a gente tem que ficar atento a isso. Então, assim, o teu atendimento, para mim, ele é um diferencial incrível, porque você tem uma bagagem, um conhecimento que é, assim, acima da média. Então, assim, já tô fazendo essa propaganda aqui, que eu precisava falar, porque, assim, gente, é um alerta mesmo, eu quero até que você fale sobre isso, porque as pessoas acham que entram numa loja, aí a pessoa fala assim, isso aqui tá na moda, o magnésio tá na moda, tem um outro também, aquele que é o laranjinha, esqueci o nome dele. Tem o ômega 3. O ômega 3 tá na moda. Então você entra e a pessoa fala assim, você não quer esse aqui, não tá na promoção, você não quer aproveitar para levar hoje, ele é bom para tal coisa. Só que se você não estiver precisando daquilo ali, você pode causar um mal pro teu organismo também. Então é importante a gente trazer esse alerta também, porque não é porque é natural que você pode tomar de qualquer forma, você tem que ter conhecimento do teu corpo. E uma das coisas que eu mais, assim, admirei o teu trabalho foi justamente isso, né? Você entender o que o cliente precisa, o que o paciente, o cliente precisa, né? Para depois você indicar. E o teu trabalho em conjunto com o médico. Eu vendo, depois que eu ver teus exames. Então, é bem desse jeito, né? Sim. Isso eu creio que é um diferencial para você. Então, assim, quando uma pessoa chega para você lá, né? Marilene, eu queria tal suplemento. Como que você faz desde o primeiro atendimento? Então, hoje em dia, aquilo que você falou, as pessoas querem resposta rápida. E na saúde não é assim. E as pessoas não querem esperar. Então, Marilene, já vem já com o nome do suplemento. Você já veio também com o nome de suplementos. E eu acho que pela minha vivência, pela experiência que eu já tive, que eu também sou paciente, eu vou no médico, eu quero já o resultado, e não é assim. E nós conhecemos o nosso corpo. Então, às vezes, um suplemento, uma medicação que é para não adianta você... a vizinha me falou que o suplemento tal é bom. Pode ser bom para ela, mas para você não vai ser como uma medicação também, entendeu? Então, a gente vai a fundo. Eu passei a analisar. Eu não gosto de vender assim, suplemento assim por vender. Eu tento... se você chega lá e fala assim, eu quero o suplemento tal, tudo bem, eu vou vender. Mas se você puder entender o porquê de usar aquele suplemento e se realmente vai fazer sentido para você, eu acho que é mais assim, eficaz. Com certeza. Porque senão você começa a gastar dinheiro e você não está resolvendo o seu problema. Entendeu? E tá prejudicando, né, Marilene? Demais. Porque aquela coisa assim, minha amiga tá tomando, começou a emagrecer, eu vou tomar. Não, isso minha acontece. Amiga falou que melhorou pra tal coisa, eu vou tomar também, porque vai melhorar. E às vezes você tá com aquele sintoma ali, mas não é do que você tá pensando. Ela foi orientada e tá tomando e tá resolvendo, mas pra você não vai. Então, tem o sintoma, né? Vamos botar o mais simples, o cansaço. Aí a pessoa fala assim, bom, Marlene, o que você tem para cansaço? São vários suplementos. Eu poderia passar a vitamina D, né? A vitamina B12, né? Ou se não, um polivitamínico. Mas você só está remediando. E a origem também, mas o cansaço é por quê? Você está dormindo mal? Você está na pré-menopausa? Você está trabalhando demais? Você está passando por um momento de estresse? Não, da onde está vindo? Até a menopausa, no caso, dá o cansaço. Mas às vezes o cansaço pode ser vitamina D, pode ser falta de um magnésio, pode ser falta de um complexo B, uma vitamina B12, entendeu? Então eu gosto muito de saber, você já tem os seus exames, você tem como mandar para mim, entendeu? Eu gosto de fazer análise para dar a suplementação certa, sabe? Para a pessoa sair ela feliz que resolveu. E vamos dizer, eu passo uma suplementação para você sem ter essa consultoria, o que vai acontecer? Você vai chegar perto de mim, olha, aquele suplemento não vi efeito. Não tá adiantando nada, não tá resolvendo. Porque não foi na raiz do problema. E entendeu? Esse é o problema. E assim, eu trouxe esse assunto porque esses dias eu entrei para comprar uma determinada coisa numa casa dessa de produto natural, né? Eu entrei para comprar farelo de aveia. E aí o menino me perguntou, né, assim, muito gentil, me atendeu super bem. Me perguntou, você não quer levar um ômega 3 que tá na promoção? Você não quer levar? Ele me ofereceu o ômega, o magnésio. Aí eu ainda falei, não, eu já tomo, eu já tenho uma pessoa que eu compro, que faz uma consultoria comigo. Mas
da mesma forma que ele me ofereceu, ele oferece para outras pessoas. E ele começou a falar para que aquilo ali era bom. Então, assim, se a pessoa, ele falou, teve um lá que ele falou, isso aqui é ótimo para articulação, para dor nas articulações. Sim. Aí você pega uma mulher, né, que tá nesse período de perimenopausa que dói tudo. E aí você ouve aquilo ali, opa, bom para dor, vou comprar. Só que às vezes aquilo ali tem inclusive eu não vou lembrar agora, que você falou que tem que ser associado com outro. A não sei se é o vitamina D Q10, com a K2. não tem K2, que você falou que tem que associar, porque senão faz mal pro fígado, não é isso? Então aí você vê o perigo que é você entrar numa loja, comprar qualquer suplemento, sem saber que se teu organismo tá precisando daquilo ali, sem realmente falar com quem entende. Então é um alerta mesmo, e eu estou frisando isso, porque as pessoas têm que entender que não é porque vende sem receita que pode tomar, não é porque remedinho para anti-inflamatório é um perigo para o corpo. Sim, e as pessoas tomam anti-inflamatório que nem água, uma dorzinha anti-inflamatória, no Isolido, que for que seja, né? Então, assim, é um alerta que a gente precisa trazer, né? E não é porque é natural, mais uma vez, que se você está precisando daquilo, por isso que é tão importante a tua consultoria. Sim. Então, e principalmente na época da menopausa, até falo com as mulheres para ver se consegue já ter um acompanhamento antes mesmo de chegar aos 40. Seria o ideal, não deixar decair. Tem gente que passa muito bem, mas tem gente que já vem com os sintomas já precoce. Só que as pessoas ainda não sabem. E aí, quando chega aí no médico, os hormônios estão lá embaixo. Aí pode ser a testosterona, pode ser progesterona, né? Então, são vários fatores que podem influenciar, que desencadeia esses sintomas de fogacho, falta de libido, entendeu? Massa muscular vai decaindo, sabe? E até na parte cardiológica. Então, eu aconselho, sim, a partir dos 40 anos, já começar a ver essa parte de suplementação, uma nutrição, porque se você se alimenta bem, às vezes você vai passar sem suplementação. Mas tem organismo que não absorvem. Então, essas mulheres que precisam ter acompanhamento, tá? Porque todo mundo fica falando assim, suplementação é remédio? Não, gente. Suplementação é um complemento da sua alimentação que está ineficaz, entendeu? Então, você tem que se alimentar bem. Se você se alimenta bem, seu organismo absorve bem, você não vai precisar de suplementação. Mas às vezes tem determinadas vitaminas que tem em alguns alimentos, que às vezes também é uma quantidade muito grande que você teria que ingerir daquele determinado alimento para o teu organismo absorver. Também, né? E aí, assim, às vezes você precisa de uma determinada vitamina que, sei lá, tem na couve, mas você come couve o suficiente para te repor aquilo, e acaba que com a correria que as pessoas vivem também, você acaba, assim, às vezes não comendo verdura todo dia, não comendo legume todo dia, e aí você começa com baixo, não é só, aí você tem proteína, você tem toda uma dieta que precisa ser equilibrada e que às vezes você não está conseguindo, então o suplemento entra aí para repor isso que você não está conseguindo, né? Exatamente. Então, a gente quer uma alimentação rápida e tudo é comprado assim para fazer rápido, então os nutrientes vão tudo embora, ou é congelado, ou é assim, ou assado, coisas que em latinha, essas coisas todas, né? Que não faz bem. Então, a nossa alimentação vai ficando o quê? Precária. Aí a suplementação entra como? Para complementar essa parte que está te faltando. E através dos estudos a gente vai descobrindo aonde que está a falta, porque às vezes você está botando suplemento para dentro e não é para aquilo, você está até colocando a mais e se torna uma coisa que é perigosa. Exatamente. Tá? Suplementação também é perigoso se você toma além do que você precisa, tá? E como se a gente vai falar muito assim da questão da menopausa, tu pode descrever assim pra gente, que você falou assim, a mulher, se ela começar a se cuidar mais cedo, a partir dos 40, né? Eu, por exemplo, comecei a sentir o primeiro sintoma, que foi a questão da menstruação mesmo, com 44 já começou. Só que eu não me liguei no monte de sintoma que vinha depois, porque a gente
não, acho que a gente fica assim, não é possível que seja isso tudo, porque ainda é um tabu, né, Marilene? Assim, apesar de hoje a gente ter a rede social é muito forte, as mulheres falando sobre menopausa, as artistas têm falado muito, coisa que a gente não ouvia antes, né? Então, relatos, assim, esses dias eu estava vendo uma entrevista da Fernanda Lima e ela falando, né, dos esquecimentos e de tudo. E assim, mesmo com toda a reposição hormonal, o tratamento que ela consegue fazer, né? Ela disse que está tendo muita dificuldade de lidar com isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, imagina, uma mulher que tem todo um preparo, porque ela tem condições financeiras boas, ela tem plano de saúde, médicos e tudo que ela precisa ali. Ela está tendo dificuldade. Imagina a mulher, né, que não tem esse aparato todo, como que lida com isso? Então, tu podia trazer, assim, alguns desses sintomas, como que eles vão aparecendo, quando que fica mais forte, quando que é para dar essa atenção, e assim, o que ela já pode ir fazendo para melhorar isso, para não acontecer o que aconteceu comigo, porque eu comecei com uma coisa pequena, lá com 44, e que aí quando veio tudo, eu falei, meu Deus, o que é isso que eu tô passando? Então, o que acontece? É como eu já falei, a gente já deve começar antes de chegar, mas não é o caso. E começa assim, a gente acha que é uma coisa à toa, porque a vida da gente é muito estressada, a gente tem uma correria danada. A gente assume muitas coisas, principalmente as mulheres, né? Então a gente fala assim, não, deve ser porque a gente está trabalhando muito, cansada, né? Está cansada por causa disso, muitos problemas, né? Mas isso também causa e também se torna uma menopausa precoce, porque isso vai desestabilizando o nosso organismo. Então, o que era para ser depois pode antecipar. Então, é o cansaço. Esse excesso mesmo. Exatamente. Então, assim, esse excesso, esse acúmulo de funções que a mulher tem pode acelerar o processo da menopausa. Sim, com certeza. Porque vai desequilibrando o metabolismo todinho. A testosterona vai abaixando, a progesterona, entendeu? Então, você vai chegando a um ponto de irritabilidade, de cansaço, que o teu organismo não consegue repor. Então, ele vai tirando da onde ele vê que pode tirar. As proteínas, as vitaminas. Então, certos órgãos vão sendo mais debilitados, tá? Principalmente a parte hormonal. Então, a gente deve já precaver, tipo assim, não ter boas noites de sono, entendeu? Coisa que a gente não está conseguindo fazer isso. E hoje em dia, né, Marilene, a questão do celular, a maioria das pessoas, assim, elas deitam com o celular na mão. E aí aquela luz do celular já tira o sono. Sim, então, você fica, assim, elétrica, você tá deitada, mas aí você não consegue dormir. A menopausa já é um período que você já tem uma certa dificuldade. Insônia. Né? Aí você ainda tá com o celular, aquela luz na tua cara, o quarto todo escuro e você com o celular ali, né? Vendo coisa que não tá te servindo para nada na maioria das vezes. Não, e outra, não sei se vocês sabem que o nosso metabolismo começa a funcionar à noite. Então, o certo é a gente dormir, tipo assim, entre 9 e 10 horas. Que você acorde 5 horas da manhã, mas dormir cedo. Que aí os teus hormônios vão se regenerando, entendeu? Mas dentro de uma alimentação também sadia durante o dia, né? A gente tem que ter exercitar. Eu já escuto isso há muito tempo, desde a época do meu pai, que ele sempre falava assim, a gente tem que se movimentar, mas é verdade. Às vezes você não tem tempo para ir para uma academia. Movimenta-se em casa. Pega o encosto da cadeira, se a pessoa já é muita idade também, segura e começa a andar. Você está exercitando o corpo. Para com aquela mania de ficar, tô cansado, senta no sofá e só fica comendo e fica só com...
E na verdade, na Marilena, a falta de tempo, ela é muito relativa. A gente sabe que existe um acúmulo assim, de funções. Hoje em dia são muitas coisas, principalmente a mulher, ela tem que dar conta, filho, casa, marido, roupa e trabalho. A gente sabe disso tudo. Mas também existe uma coisa que é assim, o que que é a tua prioridade? Porque quando existe prioridade, você faz. Se você for no médico e ele falar assim, ou você faz, ou você tem 2 anos de vida. Tu vai fazer. Tu vai arrumar, porque vai ser a tua prioridade se cuidar naquele momento. Sim, Mas aí, quando a sim. pessoa não tem um problema instalado, ela fala: eu não tenho tempo, eu não posso ir para academia, eu não posso fazer uma caminhada, eu não tenho tempo de me alimentar bem. Mas qual é a diferença de você comer uma coisa saudável e uma coisa que não é saudável? Porque existe o pão normal, o pão integral, que é um pouco melhor. É O que você porque, coloca dentro do pão, o mesmo trabalho que você coloca um queijo e um presunto, você coloca um queijo Minas, uma alface e um tomate. Então, sim. qual é a tua prioridade também? Então, eu sempre questiono muito essa coisa. Eu não tenho tempo de ir para academia. Então, assim, não tem tempo ou você não está disposta a abrir a tua agenda e ter esse tempo, para lá na frente você não vir a ter um problema. Sim, sim. Eu não vou nem ir contra as pessoas que pensam assim, porque eu já fiz muito isso. Uhum. Não, A e eu também gente já fiz. É por isso que eu é, tô trazendo isso aqui, é, porque é algo pra gente pensar, porque quando a gente faz, a gente acha que a gente tá certa, sim, né? E sim, a gente fala, não, mas eu não tenho tempo, eu faço muita coisa, não dá tempo, eu estudo, eu trabalho, e realmente a gente sabe, eu não tô aqui julgando ninguém, sim, e sim. realmente a gente sabe que às vezes assim, você trabalha, você tem coisas de casa pra fazer, só que assim, se você parar, quem vai cuidar de você? No caso a gente não pensa isso. Né? A gente não Então se é para dar um prioriza. estímulo, porque assim, eu já fiz muito isso. E assim, virou uma coisa que não era para ser normal, mas passou a Uhum. ser normal. Vira uma A bola de gente falar neve. que não tem tempo, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para fazer um sanduíche mais natural, eu não tenho tempo para comer legume, que eu tenho que fazer o que é rápido. Só que você não tem tempo ou você realmente não está se priorizando. E é um alerta, não criticando ou julgando as Sim, pessoas, sim, não é sim, isso. sim. Porque por muito tempo eu também fiz isso. Só que chega uma hora que você fala assim: se eu não tiver bem para cuidar do meu filho, como que vai ser? Porque para você estar bem para cuidar do teu filho, né, você tem que estar bem também. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar de ninguém. Exatamente, Então, essa exatamente. prioridade que eu estou trazendo, né, só para não estou julgando quem Não, realmente sim, não tem sim, sim, tempo. A sim. gente sabe que tem gente que sai de casa muito cedo, trabalha, vai para a faculdade, mas assim, final de semana dá para fazer uma caminhadinha, dá de repente assim, o teu trabalho, vai para a faculdade, desce um pouco antes e faz uma caminhadinha ali do teu local até a tua faculdade ou teu curso. Esse tipo de coisa é tirar 10 minutos para você sentar num banco de praça e respirar, porque isso também vai te fazer bem. Mas o que que acontece? As pessoas se sentem assim, elas estão acomodadas. Uhum. Elas viram uma rotina e acham aquilo normal. E o celular, você tira horários assim para ficar no celular. Se você, eu já reparei isso. Se você contar quantos minutos você perde, No Instagram mostra, né, quanto tempo que você fica ali. sim, sim, né? Toda hora a gente tem que dar, principalmente quem trabalha com celular, Uhum. o computador, né? Você perde muito É, tempo. E se você for fazer uma análise disso, porque às vezes a gente está olhando uma coisa, não é por causa de serviço. é. Será que você está otimizando o teu tempo? Que às vezes você Exatamente. está muito atarefado, mas você está sendo produtivo naquilo ali? Porque às vezes, assim, uma hora que você pegou para trabalhar, meia hora você não estava trabalhando. É. E essa meia hora você podia fazer um alongamento, uma Sim, caminhadinha sim, em volta sim. do teu prédio. Sim, com É analisar, é certeza. assim, o intuito é a gente trazer esse alerta, porque a suplementação vai ajudar, você ir no médico, você tem que ir, mas assim, o que que você está fazendo por você? E outra coisa, a primeira coisa que eu indico para a pessoa que está nessa fase é já começar de manhã comendo fibras e proteína. Como faz diferença, né? Eu Faz uma falo por diferença, mim, faz uma diferença é muito enorme. diferente. Ela vai te saciar, você vai comer menos, É. entendeu? E se hidratar. Tá? Se hidratar muito. E outra coisa, sempre antes do almoço, come um prato de salada.
bastante verde, é rúcula, alface, né? Agrião, faz aquela salada E verde. de preferência, devagar e sem o celular do lado. Exatamente. Posso completar com essa parte? Sim, com certeza. De preferência, assim, curtindo o teu prato e falando assim, é o meu momento. Não importa se tem criança correndo pro lado, você tá. Não importa, mas assim, deixa o celular naquele momento. Isso. Curte teu prato de salada, curte teu almoço, sabe? Para você ter essa saciedade, porque já tá com o celular ali o tempo todo, Sim, né? E aí, é dá o um teu descanso, momento dá um de descanso não pro é- celular. né? Deixa o celular esfriar um pouquinho, né? Porque assim é Sim. importante você tirar. E eu, assim, desde que eu comecei a trocar, assim, coisas pequenas na minha alimentação, Marilene, não foi tudo de uma vez só. Lembra que a gente Sim, conversava com você? Porque assim, chega uma hora que você vê tudo tão errado, que você fala, eu não vou aguentar se eu tiver que trocar tudo. Mas eu fui trocando pequenas poucos. coisas que hoje, para mim, é tão natural que quando eu como algo que é além, eu fico assim, nossa, isso aqui não caiu bem. E aí você vê o quanto aquilo ali faz mal pro teu organismo. Então, e você conhece o seu corpo. Você Você conhece. sabe o que está te fazendo mal. É. Até numa suplementação, numa medicação, quando você toma, você vai ver se está melhorando ou está piorando. Então, eu sempre falo, gente, ninguém vai conhecer mais você mesmo do que você. Então, tomou uma coisa que o médico passou e você está vendo que não está tendo melhor, entre em contato com o médico. Você não deve continuar tomando. Igual em matéria de suplementação. Às vezes as pessoas estão apanhando, o vizinho, eu vi o marketing na televisão ou na internet, que o tal suplemento emagrece ou faz isso, né? Suplementação não faz milagre. Não. Tudo que vier falando, olha, você vai emagrecer, você não precisa fazer nem muito exercício, é só tomar essa suplementação. É mentira, é fake. Ou então assim, não precisa parar de comer, não precisa fazer exercício. Gente, é fake. Não tem como. Não é milagroso, nem medicamento. Igual nessas canetas, né, emagrecedoras, elas não são milagrosas. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter uma rotina sadia. E aí entra aquela questão, né, Marilene? Você tá com tudo errado. Aí, de repente, você começa a tomar, no caso das canetas, né? E assim, mais uma vez eu falo, não tô julgando quem faz, quem não faz, não é esse o que a gente quer, não é esse o intuito da gente. Mas às vezes você tá com a tua alimentação toda desregulada, né? Você não se alimenta bem, você não come uma série de coisas que você deveria comer, você não suplementa. E aí você tá ali com aquela caneta por um tempo, você até começa a emagrecer e depois. Tem que ter um acompanhamento, não tem jeito. E porque depois, muita quando gente você para a caneta e continua com a tua rotina toda errada. Aí vai vir o efeito rebote. Que aí, teve até um estudo agora, tu deve ter visto, que eles fizeram um estudo com quem tomou a caneta por um tempo, né? Tomou lá a medicação e depois parou. E que aí voltou a engordar, inclusive, com mais rapidez do que antes. Isso foi um estudo, não foi? Sim. Eu acho que é assim, não. Né? E aí o que eu falo, adiantou, porque não é barato. Não é. E outra, você tem que ter um acompanhamento, não pode parar de uma hora para outra. E mesmo depois que parar, tem que continuar com acompanhamento. E tem que ir diminuindo as doses, mas você não pode parar de uma vez só. Exatamente. E aí, às vezes, você fala assim... E é uma coisa em estudo. Então, você não sabe o que vai vir depois. O efeito colateral, Exatamente. Né? E aí, às vezes, você até fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar academia. Eu não tenho dinheiro para pagar um personal, não tenho dinheiro para ir no nutricionista. Mas aquela caneta é R$1.500, R$1.600 uma caneta que eu acho que é um mês, não é isso? E aí você começa a se perguntar, porque é a questão, eu tô acomodada e eu quero o que é mais fácil, tá tudo bem também, se você quer isso. Escolhas, né? É a escolha de cada um. Tipo assim, eu quero emagrecer, mas eu quero continuar com o controle remoto sentado vendo televisão, tudo bem. Mas aquilo que eu falo, toda escolha tem uma consequência. Exatamente. Né? Então, a gente tem que fazer boas escolhas. Por isso que eu falo, o natural é a melhor forma de você ter qualidade de vida. É claro que depois que virou um problema crônico, aí não tem jeito. Né? Igual na menopausa, você pode fazer, né, a reposição hormonal, né? Mas tu tem que ir no médico que
que você confie e que seja uma pessoa muito competente, porque pode usar o hormônio bioidêntico, é o melhor que tem, tá? Mas tem que fazer uns exames antes, para você saber se realmente vai poder usar esses hormônios. Porque vai ter que fazer uma ultrassom, tem que ver a sua genética, se você tem algum quadro de câncer na família, entendeu? A gente tem que ver um histórico, né? Tem que ver um todo. E o melhor exame para ver essa parte de quem quer repor o hormônio, né? Bioidêntico, que não é o natural, o melhor exame é pela saliva. Ele é caro, mas é o que traz o resultado mais eficaz e vai dentro do que precisa. E isso é importante, né? Você trazer essa informação, porque eu era uma que não sabia. Eu sabia que tinha que fazer algum tipo de exame antes de você fazer qualquer reposição hormonal. Mas você não sabe, assim, a gravidade que é e a consequência que você pode ter. Exatamente. Se você tem algum vestígio de um tumorzinho, um caroço no seio, né? Você já não pode fazer reposição hormonal. Você acha, Marilene, com a tua experiência de anos, né? Porque tu trabalha com isso há mais de 10 anos. Então tu tem uma experiência aí e agora se formando nutricionista. Eu falo assim, tu já era uma nutricionista pronta, tu só não tinha um diploma. Exatamente. Não, eu falo isso assim, porque assim, a aula que você me deu, e assim, não tô aqui falando que eu tô na sua frente, que eu falo assim com todo mundo que fala de suplemento. Você sabe que eu te indico e assim, eu realmente eu confio no teu trabalho. Então, assim, você acha que nem assim, no meu caso, né? Eu não quero fazer reposição hormonal. Eu não quero. Você acha que regrando, né? Assim, atividade física, alimentação, não uma 100%, né? Mas assim, a noite de sono legal, uma vida mais tranquila. Trabalhar, a gente trabalha. Mas assim, hoje eu cheguei num ponto, Marilene, que eu não me estresso mais, sabe? Porque assim, tá na mão de Deus, eu tô fazendo a minha parte e aquilo que eu não tô conseguindo resolver naquele momento vai pra caixinha, eu deixo ali e eu vou resolver o que eu posso. Então, hoje, graças a Deus, eu tô muito controlada na minha parte do estresse mesmo, sabe? Disciplinou. Isso, então assim, eu falo assim, isso aqui eu posso resolver agora? Tá dentro do que eu posso fazer nesse momento? Não tá, então peraí, deixa aqui e eu vou tomar conta disso aqui, porque isso aqui eu consigo controlar agora. Então, e junto com a suplementação, de acordo com os exames, aquilo que tá faltando, aquilo que não tá. Você acha que a mulher na menopausa, ela consegue, com essa suplementação, sem precisar de reposição hormonal? Sim. Se não tiver, vamos dizer, a testosterona lá embaixo, já tiver zerada, aí vai ter que começar mesmo, talvez, com uma reposição. Eu acredito, eu gosto muito do natural. Se você seguir a regra, você consegue levantar, sim, os hormônios, com suplementação, com uma vida regrada. Aí depende de cada cliente, entendeu? De cada um, tá? Eu nunca fiz reposição hormonal, eu sempre fui muito pelo lado natural e senti os fogachos, sim, sinto, mas a gente consegue controlar com suplementação uma vida regrada. Agora, se a gente vai suplementar e continuar com aquela vida desregrada, realmente não vai conseguir chegar no seu objetivo. Pode melhorar, mas não vai chegar ao objetivo, né, que ela quer. Então, é tudo uma questão de disciplina, é suplementação, é uma rotina saudável, noite de sono, entendeu? E aí sim a gente chega num denominador comum, igual eu falo, a gente consegue resolver o problema com qualidade de vida. Tem algum alimento, assim, para a mulher nesse período da menopausa? Porque o que eu reparei? Né? A questão do carboidrato. Né? Porque assim, tua glicose está ali um pouquinho alta e tal, você corta doce. Só que o açúcar, ele vem muito do carboidrato. E o carboidrato, ele incha e inflama completamente o organismo da gente. Isso é o que eu percebi.
né? Então, assim, você corta o carboidrato, o teu corpo muda. O teu cansaço, ele diminui, né? Porque, assim, eu cortei farinha branca, açúcar, né? Então, não querendo te Diminui cortar, muito. o que acontece? A gente, quando chega depois dos 40, Uhum, começa a ter a resistência à insulina. uhum. Então, é um lado que a gente tem que observar muito, por isso que tem que mudar o estilo de vida e a alimentação, tá? Então, a gente deve cortar, sim. O carboidrato não quer dizer que você não vai comer, Aham. mas diminuir. E passar mais para proteína, fibras, entendeu? E isso que vai ajudar a desinflamar, a fluir mais o teu metabolismo, entendeu? E é engraçado, Marilene, que é costume, né? Eu tenho uma amiga que diz, ela vai lá em casa e fala assim, tu vai comer as deliciosas panquecas de aveia junto comigo, Aham, né? A Rosângela. aham. E aí, eu assim, engraçado, no início, eu não achava boa. Não achava mesmo, vou ser sincera. Não achava. Sem Mas, gosto, né? sem gosto. Mas eu falava assim, adulto faz o que precisa e não o que quer. Então, assim, eu preciso, eu não quero mais comer. E quando tiver vontade eu vou comer, mas assim, não me pertence mais. E aí eu comecei a fazer, comecei a misturar com banana e faço com ovo, com uma banana, boto o farelo de aveia ali e assim, como com queijo Minas. Você sabe que hoje eu gosto, porque eu aprendi a fazer de um jeito ali que não tem nada demais, Uhum. mas que hoje eu como e não é sacrifício por ter comendo. Hoje, se eu tiver uma panqueca dessa, né, assim, com queijo Minas, eu faço com ovo, banana e aveia, aí boto ali na frigideira, né, fica crocantezinha. Eu boto uma fatiazinha de queijo ali com café. Eu fico assim, se tiver o pão ali do lado, com queijo e presunto, e eu tiver a minha panquequinha ali, eu prefiro a minha panquequinha. Porque eu já me acostumei e hoje eu vi que assim, hoje eu tenho prazer em comer aquilo ali e eu vejo a diferença que faz no meu dia a dia, na questão do cansaço. Não Uhum. é que eu não esteja vendo assim dores para lá e para cá, tem dia que tá atacado, tem dia que, né, a menopausa é altos e baixos o tempo Sim, todo, sim, sim. né? E a minha suplementação acabou também, que eu tenho que Né? Pois comprar, é, então, né? mas que a suplementação eu realmente assim, eu não estava sentindo praticamente nada, né? E mais o exercício. E realmente assim, eu vi o quanto aquilo ali começou a me fazer bem. E assim, no início, eu não vou te falar que não foi um sacrifício, porque o cheirinho do pão ali de onde eu moro, né, que vem ali da Sim, padaria. sim, Aí o meu sim. filho come pão toda hora, e assim, adolescente pode comer o que quiser, né? Naquele come pão com. E aí eu falei assim, aí come pão com ovo, eu tô comendo com a panqueca. E nem todo dia eu tava querendo comer a panqueca, mas eu falava, eu tenho que comer, né? Eu posso comer ovo mexido, mas eu não vou comer com pão, vou comer com a minha Não, panqueca. então, não precisa ser tão assim, severa com você Aham. mesma, Não, mas aí eu né? comia de vez em quando, mas Aham. assim, mas no início, eu tô falando desse Sim, início, sim, não é fácil, porque assim, é algo que assim, eu aprendi a tornar saboroso para mim. Mas sim. no início não é fácil. No início tu tem que estar muito decidida. Tem que estar Tu focada. tem que estar focada, porque, assim, a gente sabe que o pãozinho francês é muito gostoso, só que o pão chegou uma hora e estava me fazendo muito mal. Então eu tive que tomar uma decisão. Não que eu não coma pão. O dia que eu Sim. tô com muita vontade, eu vou lá e eu como um pão. Não vai ser Não, um pão que. e o que acontece? A alimentação hoje em dia mudou muito em relação ao passado. O Uhum, trigo que fazia os pães eram diferentes. era. Hoje tem muita química, por isso que está fazendo Tem mal. pão até pronto, né? Eu vi falando que agora a maioria tem padaria que já não faz, o pão vem pronto, congelado, uma coisa assim, a massa já é pronta. Não tem mais aquela massa que você. Eu falei assim, mas como assim o pão não é? É. É porque é muita química para ficar pronto ali. Não, tu imagina, porque antes a gente ponhava um leite de saquinho, Aham, né? O leite tinha um saborzinho bem gostoso e você tinha que ferver. aham. Hoje em dia eles vêm transportador, olha o tempo que demora para chegar É, até nos mercados, né? não precisa Então ferver, não precisa de usa nada. química para manter, para conservar. Então isso leva para o nosso organismo, entendeu? Para tu ver a mudança e por que está surgindo tantas doenças. É. E isso mexe com a gente, sim. Tá? E isso são, às vezes, são até hormônios, até Uhum. em animais que eles estão usando, que a gente está comendo a proteína, as carnes, e a gente está levando isso para o nosso organismo. É.
A alimentação hoje tá bem. Tá, Tá difícil até de você tá. saber o que você come. Pode comer, Né? Porque eu tento comprar, assim, eu compro uma quitanda que vem tudo da roça, para Sim, não sim, ter aquele monte de agrotóxico ali. sim, Tanto que sim, a banana, ela fica, se você demorar muito, ela estraga rapidinho. sim. Então, pelo menos eu acho que é assim, né? Quando a fruta demora muito para estragar, é porque tá cheia de De agrotóxico ali. agrotóxico, Quando ela realmente fica madura muito rápido, é aquela fruta fresquinha, né? Então, exatamente. eu tento comprar num lugar que eu sei que a fruta é fresca. Então, assim, são pequenos cuidados que eu falo, dá trabalho, Marilene, não é fácil. Sim, sim. Mas é necessário, que vai fazer bem pra gente. Então, eu comento também isso, que nem tudo que é natural, quer dizer que você pode comer muito, que não vai À fazer mal, vontade, não é isso? tá? Uhum. Inclusive, o pessoal fica falando assim, eu vou trocar o refrigerante, vou tomar suco de fruta. Não é uma O boa que troca. acontece? O que acontece? Tem a frutose, vai ter açúcar, então come uma maçã ou come uma pera. Agora vai fazer um suco de maçã, olha só quantas maçãs você vai colocar ali. A laranja mesmo, né, A Marilene? Assim, você fazer um laranja, copo de suco, são exatamente. quantas laranjas ali? Umas Umas 6, pelo 5, menos? 6, Então, assim, são 6 laranjas. Às vezes é melhor um copo de Coca Zero, que para quem Sim, precisa baixar o índice glicêmico e tudo, sim, do que você tomar um copo de suco de laranja de manhã. E às vezes a gente. O suco de caixinha é outra coisa. Porque às vezes a sim. pessoa vai e fala assim: não vai ter refrigerante, vai ter só suco. Você chega lá, é suco de É caixinha. se enganando, Mais né? É uma açúcar, ilusão, não é? uma Porque o suco de ilusão. caixinha ele tem mais açúcar que Sim, o. sim, com certeza. Então são essas coisas assim, por isso que a gente tem que procurar sempre alguém que vai dar essa orientação correta, porque às vezes a gente, na boa intenção, tá achando que tá fazendo algo que tá sendo Olha, bom. inclusive eu vou no mercado, estava pegando os biscoitos, biscoito light, essas coisas, né? Chego em casa, aí a Mona Lisa chega em casa e fala assim, mãe, tu já viu atrás dos biscoitinhos lá, o que está escrito, os compostos? Eu falei assim, não, tá falando, nem dei uma olhada, não. Fui olhar, eu falei, gente, eu comendo isso. Achando que tá fazendo bem. É Então, exatamente isso. gente, todo mundo faz isso. A gente olha assim, isso aqui é light, a gente põe no Light, carrinho e vai light, tal. comer, entendeu? Mas está escondido ali os compostos que não são para tomar. E aí, às vezes, assim, você condena quem toma uma Coca Zero, E né? estou fazendo às vezes pior. Mas aí tu toma o teu copo de suco lá com 6 laranjas todo dia de manhã. Que a frutose também, para índice glicêmico, é muito ruim. Sim, Você não consegue fazer o controle. com certeza. Então, é assim, aí que vai vir a diabetes. É a gente observar, porque tudo que é em excesso não vai fazer bem. E outra coisa que eu sempre falo é, se possível, tomar um chá amargo. Sempre depois do almoço. Tipo assim, almoçou ao meio-dia, lá por umas 2 horas, toma um chá de cardo santo, Gengibre é bom? alcachofra. O gengibre é bom, mas esse pode. Quem tem problema de pressão alta pode mexer com a pressão. Então tem que ter a quantidade certa para não interferir. Isso também, a suplementação, chá natural, pode interagir com medicamento ou com suplementação. Como suplementos também podem interagir com medicação. Então, tem que ter um cuidado muito grande. E eu tenho que saber, quando eu vendo, quando eu faço a consultoria, eu tenho que saber a medicação do cliente. Porque dependendo da suplementação, tem que esperar 2, 3 horas, principalmente se tiver diabetes. Isso que é importante, né? E é legal porque na tua consultoria, tu já faz esse pacote todo, não faz? Sim, então, inclusive a gente tem o pacote com a nutróloga, tá? Então, ela é clínica geral e é nutróloga, então a gente faz um acompanhamento geral. E se ver os exames e precisar de um outro exame, que ela vê que aquilo ainda não está satisfatório, ela vai dar o pedido dos exames, vai dar a medicação que realmente tem que estar tomando, né? E se a pessoa quiser manter com os seus médicos, pode continuar a mesma coisa, entendeu? Mas sabendo que a nossa consultoria tem o acompanhamento do médico.
Isso o pacote. Se quiser só a consultoria, vai ter só a consultoria, que é o análise dos exames, uma dieta básica, entendeu? Interações de medicação com suplementação, se tiver, a gente vai orientar. Agora, se quiser um pacote mais com acompanhamento durante 3 meses, que aí eu fico sendo a intermediária do médico, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai no médico, às vezes não, a maioria das vezes a gente vai no médico, a gente não tem uma certa liberdade de expor o que realmente a gente está passando, porque a gente tem tempo. O médico dá o tempo ali, né? Eles têm outras pessoas, outros pacientes para atender. E a gente às vezes sai dali com a receita confusa, a gente não sabe nem direito o que a gente tem. Né? E às vezes, por ser rápido também ali, você às vezes ou ficou com vergonha até de passar determinada coisa pro médico ali na hora, ainda mais se for assim, mulher que vai no médico com homem, tem coisas que às vezes não sentiu vontade para falar ali. Sim, principalmente a mulher na menopausa, tu sabe os sintomas, vagina seca, falta de libido, né? Aqueles calorões que a gente soa muito, né? Às vezes fala assim, vai sair, né? A gente fica molhada, então chega em casa, tem que trocar de roupa e fica meio sem jeito de falar com o médico, né? E a gente lá vai acompanhando tudinho, cada fase do cliente, do paciente, e passa pela consultoria. Depois, se quiser, vai ter a consulta online com a médica, tá? Vão ser o tempo exato para dar todos os conformes dos diagnósticos que a médica achar que tem, né? Porque com a consultoria eu já vou ter os sintomas, vou ter os medicamentos que ela toma, eu vou ter a rotina dela e eu vou passar isso para a médica. Então, a médica já vai ter um histórico do problema dela. E aí ela passa os exames que são se precisar. Se ela achar que não tem necessidade e que os medicamentos que ela já está tomando tá certo, não precisa mexer em nada, tudo bem. E ela vai falar da suplementação. Não, pode encaixar mais a suplementação tal, uma alimentação, tá? O exercício, o estilo do exercício também. Então, é uma coisa bem assim, aconchegante, a pessoa não fica se sentindo desamparada, porque a gente vai no médico, daqui só 3, 4 meses, e a gente vai querer falar com o médico, não consegue. E isso é muito legal, porque você dá realmente esse suporte. Sim, a gente, nesse período da menopausa, a mulher, ela se sente muito isolada. É muito sensível. Assim, é uma sensibilidade ao extremo. E nem sempre as pessoas que estão ao redor, elas são capazes de entender isso. Então, acha que é frescura. Nossa, toda hora tá sentindo alguma coisa. Não, e muda o humor. Muda muito. Muda muito. Entendeu? É assim, pequenas coisas que te dão uma irritação, mas é aquela assim, acho que quando a gente começa a se conhecer mais, isso fica mais fácil. Mas assim, eu cheguei ao ponto, assim, às vezes até do meu filho tá comendo do meu lado aquilo me irritar. E aí eu começo a rir, porque eu falo assim, gente, eu tô insuportável. Mas é porque como eu tenho esse autocontrole, pra mim é uma coisa que é mais fácil, que eu falo assim, peraí, não é assim. Mas eu fico imaginando, se eu não tivesse, eu acho que eu explodia. E aí, quando a mulher, ela explode, ela é chata. Ela é rabugenta, tá sempre reclamando, e nem todo mundo ali consegue entender esse vulcão que a gente fica. Exatamente. Né? E assim, Marilene, eu dou graças a Deus, porque hoje eu tenho bastante esse domínio emocional mesmo, de falar assim, peraí, não é assim. É porque você tem discernimento agora, então você não teria. Mas eu fico pensando, se fosse a Ana Paula de um tempo atrás, porque a gente vai evoluindo, e eu fiquei pensando assim, nas mulheres que não tiveram oportunidade de fazer esse trabalho da parte emocional mesmo, como que não se sente? Porque se para mim tá sendo difícil lidar com isso, por mais domínio emocional que eu tenha, chega uma hora que eu tô com vontade. Não, mas né? E eu fiquei difícil. pensando nisso, porque eu falo, não é fácil a gente controlar, não é fácil, porque tem hora que a pessoa só de olhar pra você, tu se irrita. Sim. E eu fico assim, eu falo assim... A gente fica sem paciência nenhuma. Zero. Você lembra agora vai denunciar a idade, mas eu nem lembro também. Lembra daquele quadro que tinha o Seu Saraiva?
Tolerância Zero. Sim, Tu sim, lembra? sim. Hoje eu falei com uma amiga, eu falei assim, gente, eu tô igualzinho o seu Saraiva, Tolerância Zero. Que às vezes não é nada demais, mas é algo que te coloca assim, tu vira um vulcão com aquilo ali, uma gota. Não, então, é uma mudança de humor, assim, de uma É hora para horrível. outra, sabe? Nossa. É incrível. Mas Horrível. tem o acompanhamento disso também, a gente até fala, né? Os suplementos eficazes, assim, que a gente já começa, é o magnésio, a vitamina D, que realmente precisa, a mulher depois dos 40 não adianta, que ela já não absorve tanto, né, as vitaminas, então a vitamina D tem que tomar, sendo que se vai tomar vitamina D, tem que ter a vitamina K2. Então, os três, magnésio, vitamina D e vitamina K2. A vitamina K, ela vai direcionar a vitamina D, porque se a vitamina D for tomada sozinha, ela vai para as artérias e vai formando o quê? Os ateromas. Olha, isso que eu achei muito interessante quando você me explicou, É. porque quando eu fui para você já com um suplemento, foi o que eu tinha recebido de indicação, né? Então, assim, você precisa da vitamina D, tá baixa, você precisa repor vitamina D. Acabou. Não me falaram assim, você tem que repor com essa aqui. E quando você me deu essa informação, eu não sabia disso. E o magnésio é para fixar o cálcio nos ossos. Porque senão ele vai ser direcionado para o lado errado e não vai ficar preso no cálcio onde ele precisa. Então, você elimina tudo. Aí, o que acontece? Você está jogando dinheiro fora e você vai falar assim, poxa, Marilene, eu não estou melhorando. Porque não está tomando os três. E eu pego muitas receitas de médico que só indicam a vitamina O meu só tinha D. indicação da Eu não D. sou contra nenhum médico, não, gente, Não, pelo não é amor de isso. Deus. Não é isso. Mas foi o que me indicaram. Tua vitamina D tá baixa e tu tem que suplementar com vitamina D. Acabou. Sim. E assim, você não sabe. Foi quando, né, eu falei, Marilene, tá aqui, eu preciso da vitamina D. Não, mas espera aí. Aí você me deu aquela super aula ali. Tem Então, que assim, ter. a gente tá chegando no final. Não te falei que passa rápido? Ai, meu Deus, passa muito rápido. Agora que tá ficando eu não bom, te falei, né? eu te falei. Mas assim, a maioria a gente faz parte 2, tá? Então agora que tu já viu que é tranquilo, tu já sabe que vai ter que voltar. Sim, O que eu queria, assim, acho que já deu para as pessoas entenderem, assim, como que é a tua consultoria, como é gostoso, né, assim, realmente ser atendida pela Marilene assim, é gostoso porque, assim, é uma aula. Você se conhece mais, né? Eu queria que você deixasse o teu Instagram, eu vou marcar lá também no podcast, mas eu queria que você deixasse teu Instagram, deixasse teu WhatsApp para quem quiser já fazer esse agendamento com você. Sim. Então, o meu Instagram é @imperaverde_ e o WhatsApp é o 24988285533. E nessa consultoria, ela é online, são 1 hora, tá? De consultoria. E tem muita gente que está marcando depois das 18 horas, porque chega do trabalho, está mais tranquilo. Eu abri essa exceção, porque eu acho que a gente fica mais tranquila, fica mais à vontade. Então, a pessoa querendo depois das 18 horas, a gente vai ter aquela conversa, tá? Eu vou saber tudo sobre você e para a gente começar de dentro para fora, tá? Marilene, muito obrigada por você ter vindo. Você sabe que eu já tinha te chamado outras vezes. Sim. E tu falou assim, não. E assim, como eu queria que você tivesse vindo, tô muito feliz de você estar aqui hoje. Você sabe que você é uma pessoa muito especial para mim. Alguém que em vários momentos que eu precisava desse suporte, você estava sempre ali disponível, né? Então, assim, eu sou muito grata, assim, pela tua vida, por tudo que você já me ajudou, né? E assim, ainda está, porque assim, você sabe que eu não troco, né? Assim, eu tô sem suplemento, mas porque assim, eu tenho que ir lá, voltar, mas daqui a pouco tem pouco tempo, mas eu tenho que repor, que eu já tenho, né, já não tô mais. Mas assim, eu realmente acredito, confio no teu trabalho, te indico com muita segurança, porque eu sei da qualidade que é o teu trabalho. Então, assim, que Deus continue te abençoando, usando tudo que você tem, assim, esse amor que você tem, esse cuidado que você tem para as pessoas, que Deus te abençoe, assim, ricamente por tudo que você transborda na vida do outro, porque você não vê o dinheiro, você vê a pessoa que está ali, e isso para você vem em primeiro lugar, né? Claro
claro que é teu trabalho, então você ganha por isso porque é o teu trabalho, mas Sim. o que você entrega não tem preço. Porque é realmente assim, é sensacional. Então, que Deus continue te abençoando, te usando, te capacitando para você entregar cada vez mais e ajudar, não só mulheres na menopausa, mas assim, pessoas de qualquer idade que precisem, né, dos teus serviços. Sim, E com que certeza. você, assim, que Petrópolis fique pequeno, Ai, né, para obrigada. o trabalho que você vai realizar. Que você Sim, comece a ser reconhecida aí, né, não só em Petrópolis, mas em muitos lugares, porque você merece. muito Então, assim, obrigada. muito obrigada, assim, por tudo que você já fez por mim e que realmente, sabe, você tem isso aí triplicado, 10 vezes mais o que você faz pelas pessoas. Te agradeço, tá? Muito e por ter me convidado a vir Nada, aqui foi um prazer. trazer esse Foi um esse prazer. pouco que a gente faz pelas Não, você pessoas, faz tá? muito, você faz muito, você faz muito. Valeu. Gente, hoje o programa, assim, realmente fiquei muito feliz, porque Marilene sabe o carinho que eu tenho por ela, e o trabalho incrível que ela faz. Então, assim, procura a Marilene, conversa com ela, vê a tua suplementação, pega os teus exames, vale a pena, gente, porque a vida da gente, ela pode ser melhor nesse período da menopausa. A gente não precisa ficar sofrendo, passando por um monte de coisa que pode ser amenizado. Então, assim, se você não assistiu esse programa, mas conhece alguém que mãe, tia, amigas, enfim, encaminha, dá o telefone da Marilene, porque realmente é algo que, assim, faz muita diferença na vida da gente, tá? Então, assim, fiquem com Deus, uma ótima semana, e segunda-feira que vem, você já sabe, a gente tá aqui no podcast Poderosamente. Fiquem com Deus e até semana que vem.